Olá, tudo bem? Você que está se preparando aí para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vamos estudar aqui, verificar alguns artigos que são os mais cobrados em relação à Lei 2550, que está na parte comum para todos os cargos, né, da legislação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ok? Então é muito importante você estar atento a esses detalhes, porque nas provas anteriores elas se repetem. Então você não pode perder questões por causa de detalhes. Então vamos prosseguir. Lei 12.550 de 15 de dezembro de 2011. Tá? Então vamos lá. Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal e da outras providências, tá? Então aqui, pessoal, olha só. Empresa o quê? Pública, tá? É empresa pública, não é empresa privada. Fique atento a esse detalhe, ó. Empresa pública, porque geralmente em questões, inclusive tem questões aqui que nós fizemos em vídeos que ele fala empresa privada. Induz ao erro, você vai descobrir aonde e porquê. Está no artigo 1º. Muitas pessoas são levadas ao erro. Então, prosseguindo, ó. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal na forma definida no. Aí eu vou ter o inciso, o decreto, tá? Essa parte aqui geralmente não é cobrada, né? Tá? Mas você pode fazer sua leitura. Denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, com personalidade jurídica de direito que privado, tá? Então esse é o ponto em que eu estava comentando que as pessoas confundem, ok? Empresa pública, né? Tá? Empresa pública, unipessoal. Então, muitas vezes, o examinador coloca empresa privada e coloca aqui personalidade jurídica de direito público. Ele inverte, tá? Isso é comum nas questões relacionadas aí à parte do concurso, tá? Então, ele faz essa inversão aqui. Muitas pessoas acabam na leitura rápida, naquela agonia de fazer a prova, erra, perde uma questão que muitas vezes pode ser a sua classificação, tá? Então, fique atento. Retomando ao artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a criar a empresa pública unipessoal na forma da lei definida no inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no artigo 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculado ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. Olha aqui, pessoal, que eu fiz aqui. Onde eu fiz essas marcações são os pontos principais de provas anteriores, tá? Que o examinador sempre faz as alterações, tá? Então, por exemplo, ó, artigo 1º, né? Onde eu marquei unipessoal, muitas vezes tem provas que ele coloca pluripessoal, tá? A pessoa na agonia vai e ela lembra, pô, tem uma coisa de pessoal, é isso aí, tá certo, né? Lembrando aqui, ó, empresa é pública e não privada, tá? Então faz a sua anotação aí. Artigo 1º, empresa pública, unipessoal, tá? Então esses pontos você tem que saber, porque é onde o examinador mexe, ele altera para te induzir ao erro, tá bom? Então, vai em questões anteriores que nós fizemos lá que você vai ver, tá bom? Ó, empresa pública unipessoal. Agora a gente vem para cá, ó. Denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com personalidade jurídica de direito o quê, pessoal? Público? Não, é privado. A empresa é pública, agora a sua personalidade jurídica é de direito privado, tá bom? Então fique atento a isso. Com patrimônio, né? Patrimônio próprio. Muitas questões de prova ele coloca sem patrimônio próprio. Não. Tá falando aqui, ó. Patrimônio próprio. Então é com patrimônio próprio, tá? Patrimônio próprio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Esse detalhe aqui é vinculado ao Ministério da Educação. A grande maioria de questões de anos anteriores se repetem. Por quê? O examinador sempre coloca Ministério da Saúde, tá? Ele coloca aqui, ó, Ministério da Saúde, tá errado, né? É Ministério da Educação, tá? E por que muitas pessoas erram? Ela faz a seguinte associação:
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Aí o examinador coloca vinculado ao Ministério da Saúde. Pô, tá certo. Hospital me remete à saúde. É isso aí. Mas não é. É vinculado ao Ministério da Educação. Essa você não vai errar mais, hein? Com prazo de duração o quê? Indeterminado. Não é com prazo de duração determinado. Então a empresa brasileira não tem um prazo de duração determinado, porque senão teria que dar uma data, né? Em funcionamento até 20 de janeiro de 2035. Não, o prazo de duração é indeterminado, ok? Certo? Então anote esses detalhes, porque são cobrados nas provas anteriores aí, todas elas, tá? Então, com certeza, esse artigo primeiro é um dos artigos principais aqui da Lei 12.550, tá bom? Então esse você realmente tem que estar atento, tá bom? Vamos prosseguir. Parágrafo primeiro. O que a banca, os examinadores costumam cobrar nesse parágrafo primeiro? Vamos fazer a leitura aqui na íntegra. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares terá sede e fora em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. Tá bom? Então, vamos pausadamente para esse parágrafo primeiro. Volte lá, como eu disse, temos questões aqui relacionadas a esse parágrafo que já caiu em prova anterior, tá? Aonde é que funciona a sede e fórum? Brasília. Ó, Distrito Federal, tá bom? Então terá. Não é poderá, aqui é terá. Sede fora em Brasília, Distrito Federal, agora sim. E poderá, não é uma exigência, tá? É uma possibilidade. E poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação, tá bom? Então fique atento a esses detalhes. Ó, primeiro, ele terá, não é poderá, ele terá sede fórum em Brasília, Distrito Federal, e poderá, tá? Olha, uma possibilidade, tá? Poderá manter escritórios, né? Vou pôr aqui, ó, escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação. Ok? Então faz a sua marcação aí, fique atento. Parágrafo 2º. Fica a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes a seu objeto social com as mesmas características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas subsidiárias o disposto nos artigos 2º e 8º, 2º a 8º, no caput e nos parágrafos 1º, 4º e 5º do artigo 9º e ainda nos artigos 10 a 15 desta lei, certo? Esse parágrafo não é muito cobrado em prova não, tá? Mas é importante que você entenda que é o seguinte, ó, fica a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares autorizada, tá bom? Então ela é autorizada a criar subsidiárias. Para quê? Para o desenvolvimento, tá bom? Essa palavrinha aqui é muito importante, tá? Para o desenvolvimento de atividades inerentes, ok? Então observe bem esses pontos aqui, tá? Faça a marcação aí para você. Para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, tá bom? Então é relacionado aqui ao seu objeto social, perfeito? Aqui um resumo desse artigo primeiro, o que que trata? Ó, autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares como empresa pública unipessoal, né? Como empresa pública unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação, com o objetivo de gerir hospitais universitários federais, tá? Já teve provas que cobrava assim gerir hospitais universitários municipais, né? Aquele candidato bem desatento, ele vai errar, né? Porque ele associa, pô, eu tô aqui no município, tem muita UPA, tal, então ele acaba cometendo uns erros assim absurdos. Você tem que fazer a leitura integral do artigo, dos seus incisos, das suas alíneas, dos seus parágrafos. A Lei 12.550 é amplamente cobrada em todos os concursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E esses pontos do artigo 1º aqui,
ele cai em todas as provas. Então você tem que estar atento, tá? Eu repito muito essa palavra, atento, atento, atenção mesmo, tá? Não tem outra palavra não. Gosto dessa porque te remete ao foco, né? Então, resumo. Autoriza a criação da EBSER como empresa pública. Ah, é personalidade jurídica de direito o quê? Privado, mas a empresa é o quê? Pública, unipessoal, vinculado ao Ministério da Educação, com o objetivo de gerir hospitais universitários federais. Ok? Vamos aqui para o artigo 2º. O artigo 2º, pessoal, nas provas anteriores, eles costumam mudar muito esse ponto aqui, tá? Então, o que diz o artigo 2º? A empresa brasileira de serviços hospitalares terá seu capital social integralmente sobre a propriedade da União. Então, há questões que ele coloca assim, né? Ele faz lá todo o texto, né? Para você se cansar na leitura e vai te pegar bem aqui, ó. A empresa brasileira de serviços hospitalares, ele coloca até o nome por extenso, tá? Para você ler mesmo e vai te induzindo ao erro. Terá seu capital social parcialmente sobre a propriedade da União. Ou, é isso aí mesmo. Não, é integralmente. Ou, a empresa brasileira de serviços hospitalares terá seu capital social integralmente sobre a propriedade do Estado. É Estado, pessoal? Não, é União, tá? Aí a pessoa vai e erra também. Então observe, o examinador, ele sempre trabalha na lei seca, mas ele substitui, ou ele vai alterar as palavras aqui, palavras-chave para te induzir ao erro e também que não dê chance de você recorrer da questão. Então, as palavras-chave são sempre as mesmas, não tem como ele mudar. Então, é por isso que o candidato que está ali, iniciante, primeiro concurso, pode ser que ele. Pode ser não, ele não vai ter as manhas, né? A malícia e vai acabar errando. Agora, aquele candidato que já está acostumado com o concurso já fica atento. E por isso que eu trago aqui para você, tá? Para te ajudar a entender a mecânica do processo para você não perder questões que podem ser fundamentais aí, né? Fundamental para sua aprovação, tá? Sei lá, de repente saltar do 10º lugar para o segundo para o primeiro, tá bom? Esse é o objetivo que você consiga a sua aprovação. Vamos por parágrafo único. Único, tá? Então não tem parágrafo primeiro nem segundo, é único. A integralização do capital social, veja, o artigo 2º trabalha aqui capital social e trabalha aqui integralmente, né? Então nós estamos falando agora da integralização e do capital social, tá? Então vamos lá. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. Então vamos tomar novamente esse parágrafo único. Olha aí o que diz. A integralização do capital social. Então, como que ela é realizada? Ela é realizada, pessoal, com recursos oriundos do quê? De dotações consignadas da onde? Do orçamento da União, tá bom? Então já sei que é do orçamento da União. E bem como, e também, né, pela incorporação, ó, de qualquer espécie, tá? Há questões anteriores que ele diz, ele lê na íntegra, ele vai na íntegra e só faz a alteraçãozinha aqui, ó, pela incorporação de algumas espécies de bens e direitos suscetíveis em avaliação em dinheiro. O resto ele manteve tudo igualzinho. Então a pessoa já não estudou tanto, não ficou tão atenta aos detalhes. Aqui, ó, qualquer espécie. Aí ela lê algumas espécies. Pô, tá certo, é isso mesmo. Aí já coloca o correto lá, tá errado, né? Ó, observe, pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em quê? Em dinheiro, tá bom? Em dinheiro. O resumo do artigo 2º, né, para ter uma ideia mais assim centralizada em relação ao que ele está trabalhando, é o seguinte, ó. Define que o capital social da empresa brasileira de serviços hospitalares será integralmente da União, tá? Então não é parcialmente da União, do Estado e do município, tá? Ele é integralmente o quê? Da União, tá? Então é integralmente da União. Não é do Estado, nem do Distrito Federal, nem do município, tá? Ele é da União.
com recursos do orçamento e bens e direitos avaliados em dinheiro, ok? Então, esse aqui são os pontos extremamente cobrados em provas anteriores. Com certeza será cobrado também nessa prova aí. Artigo 1º, artigo 2º, seus detalhes. O artigo 1º principalmente, né? Artigo 2º, você fique atento. Esses pontos são os pontos que os examinadores costumam alterar, substituir, colocar palavras ali, antônimos, né? Para te induzir ao erro, ok? Próximo vídeo, para não ficar muito extenso, nós vamos trabalhar artigos 3º e 4º. Até mais!